Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui para a nossa 7ª aula, falando hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 2, 23 a 28. Jesus é Senhor do sábado. E aí, professor, o que vai acontecer? Vamos lá, antes da gente entrar no nosso texto aqui, hoje nós vamos ter o seguinte, ele continua no confronto. Marca já isso aí, ó. Capítulo 2 de Marcos é um capítulo dos confrontos, onde desde o começo Jesus vai confrontando as comunidades. Essa é a proposta de Marcos. Lembra que eu falei? Marcos tem uma proposta de discipulado, começa lá com o batismo, chamado, primeira preparação, primeiro milagre, já entra para os confrontos. E aí ele vai começar então a confrontar as primeiras comunidades. Então se a gente volta para o começo do capítulo, ele já começa ali confrontando algumas tradições, né? A ideia do templo vincular e em contrapartida com a casa, o perdão que agora é para todos, é de graça, acontece em qualquer lugar, a centralidade da pessoa de Jesus no papel do perdão, como sendo o próprio Deus, rompendo com um monte de tradições dentre os judeus, tá? Era um judaísmo dissidente, sem dúvida, mantinha-se judaico, mas não seguia toda aquela tradição e aqueles padrões que o judaísmo tinha. Seguindo então, o que acontece? Seguindo, ele ainda vai nesse mesmo capítulo, ele ainda tem o chamado de Levi, né, que é outro rompimento, quando vai chamar alguém lá da coletoria e vai enfrentar o preconceito da comunidade, principalmente o preconceito que surge entre os escribas dos fariseus contra os publicanos como pecadores, e vai mostrar então que é para todos, e vai dar já ali um primeiro chamado, rompendo qualquer ideia de que o pecado possa ter classificação sobre as pessoas, mostrando que Deus, observa bem isso, Deus não nos classifica pelos pecados, aleluia, amém, porque se Deus classificasse a gente pelo pecado, estava todo mundo na roça, por isso tem a graça, tá? Se Deus classificasse pelo pecado, estávamos perdidos, ok? E não só isso, depois de Levi, ele continua o confronto, além do confronto ali com a comunidade de Levi, aí nós vamos ter o confronto ali com os discípulos de João também, por causa do jejum, veja, por causa do jejum, então novamente outra tradição sendo confrontada, a tradição de comer com os pecadores no Levi, a tradição agora do jejum, por que os discípulos de Jesus não praticam, e o texto vai mostrando que eles são diferentes, eles são um judaísmo diferente, o culto deles é nas casas, lá nas casas acontecem milagres, lá nas casas há perdão de pecados. O que mais essa comunidade faz, professor? É uma comunidade que come com os pecadores porque ela inclui, não faz diferença, não segrega, é uma comunidade que não age com preconceito com o outro. Ok? Que mais, professor? Essa comunidade é muito legal. O que mais eles têm assim de relevante? Olha, tem ainda. Veja só, eles não seguem aquelas tradições rituais antigas, clássicas, mas têm propostas novas, centradas na pessoa de Jesus, como nova orientação da forma de adorar a Deus, de servir a Deus, de andar com Deus, rompendo com aquelas tradições clássicas, como o jejum, por exemplo, que trazia todo aquele culto fúnebre. E agora, então, diante disso, ele vai por mais um rompimento, que é a questão do sábado, e com isso ele pega aqueles que são o coração, aqueles que representam, né, aqueles signos, aquelas ênfases que representam o coração da tradição judaica da época. Vamos com a gente aqui então, olha lá. Então, deixa eu baixar aqui para vocês. Então lá, Marcos, capítulo 2, não mais do 18, né, agora está mais para frente. Aqui do 23, é um trecho pequeno, então vai ser mais tranquilo. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas, né? Então aquela história lá, né? O cara tem a espiga no meio do caminho, o camarada olhou a espiga, foi lá e catou para comer. Ah, professor, estavam comendo milho no meio do caminho? Pelo amor de Deus, gente, não é milho. Eu já vi um monte de gente falando que era espiga de milho. Para, não é porque a espiga é de milho, gente. O trigo também é chamado de espiga, tá? É muito mais provável que eles estivessem comendo espiga de trigo, tá? Mas como é que eles comiam isso? Catavam aquela espiga e enfiavam na boca? Não, claro que não, né? Mas eles colhiam as espigas, isso era tostadinho, né? Isso era normal, uma das comidas da época era pegar aquelas espigas de trigo, quebrava eles ali e tostava ela e comia ela tostadinha, né? É gostosa, dá até para comer. Agora, tirando isso, não dá não, né? Ok. Advertiam então os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Novamente, lembra que nós falamos nas últimas aulas? Eles ainda eram vistos como uma comunidade judaica. Então, havia-se uma certa exigência da comunidade de Jesus de que a comunidade de Jesus também cumprisse os preceitos do judaísmo. Mas Marcos está tentando mostrar que eles são de uma proposta dissidente e estão se separando daquela tradição mais ortodoxa, mais radical do judaísmo.
advertiu os fariseus, então, a não fazerem o que não é lícito fazer aos sábados. Porque não é lícito, né? Na tradição judaica você não pode, né? A colheita, nas tradições mais radicais, tá? Colher espiga era considerado trabalhar, caminhar mais de 1 quilômetro era considerado trabalhar, então, por isso eles não poderiam, porque estava violando as tradições de santificar o sábado, que são as tradições que o povo judeu tem desde o retorno do exílio. Mas ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão a sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ok? Vamos lá então, analisar? Eu já falei para vocês, eu gosto mais de análise linguística. Eu faço de vez em quando umas históricas aí para dar ideia, né? Mas aqui fica fácil, né? Vamos tentar olhar. Não é muita coisa. Existem alguns elementos teológicos, que vamos tentar abrir aqui alguns históricos, né? Primeiro, ele vem falando ali, o problema é o sábado. Mas o problema, presta bem atenção, não é bem o sábado. Você consegue perceber isso? Então, quando a gente pega e faz aquela análise semiótica, e no final da análise semiótica, você faz o quadrado de Greimas, né, que é o quadrado semiótico. No quadrado semiótico, você vai pegar o percurso narrativo. O percurso narrativo aqui não é bem o sábado. O percurso narrativo tem a ver com, que aí, claro, ele se conecta com os outros capítulos, tem a ver com o povo seguir a tradição judaica. Por que eles não estavam seguindo? Esse era o problema. Se eles não fossem judeus e estivessem colhendo espigas, ninguém falaria nada. Mas eles são uma comunidade que congrega com os judeus, inclusive no próprio templo, nas sinagogas, tá? Então isso é um problema. E Jesus está indo nas sinagogas e está pregando nas sinagogas. Pensa como é o problema. E de repente os discípulos de Jesus estão colhendo espiga no sábado. Como que os líderes dos outros judeus que congregavam na mesma sinagoga iam explicar para a sua comunidade que eram diferentes? Entende o problema que estaria acontecendo? Havia um problema cultural ali, sem dúvida. Tá? O problema cultural era justamente os judeus de Jesus continuarem dentro do judaísmo. Por isso que Marcos já vai mostrando essa separação. Tá? Tudo bem. Aí a questão, o bode expiatório é o sábado, mas a questão por trás é essa separação. Ou a tendência a assimilar o grupo. Mas ele vai responder com Davi, que é um dos principais personagens da tradição judaica. Então tem lá no Antigo Testamento a referência a Davi, que ele foi lá no templo, comeu o pão da proposição e não aconteceu nada. Agora, ele está usando isso aí para argumentar com o fariseu. O fariseu está falando assim que não pode comer, porque Deus iria punir eles. Mas ele está dizendo, mas Davi foi lá e comeu e não aconteceu nada, porque ele estava em necessidade. Então aí ele falou assim, então isso abre um precedente para a gente entender. Entender o quê? Um monte de coisa, né? Eu vou tentar ser leve, depois vou ser duro, tá? Primeiro leve, né? Entender que Deus tá aberto, entendeu? Tá aberto e não ia punir alguém só por isso. Isso eu tô sendo leve. Agora vamos ser duro. Entender que isso era tudo invenção do sacerdote para poder manipular as pessoas e arrancar o trigo tudo para eles. Entendeu? Então, na prática, houve muita manipulação na história. Quando você pega a história bíblica, os sacerdotes, eles participaram de muita maracutaia. Você pega o texto bíblico, você acha um monte, né? Sacerdotes envolvidos com várias tramas no Antigo Testamento, né? Então, não é porque sacerdote que é santo, puro, limpinho e cheiroso, não. Tem um monte de coisa errada que foi feita por eles. E envolvendo justamente a colheita, envolvendo a proposição, envolvendo o nome de Deus, né? Então, é bem complicado isso. Então, o que Jesus está mostrando aqui é um rompimento. Marcos continua na ideia do rompimento e ele vai usar a própria Bíblia para mostrar esse rompimento, para mostrar que aquela tradição que eles estavam impondo sobre eles era radical e que deveria abrir para a inclusão da diferença. E no caso ali, ele não querer obrigar a comunidade dele a seguir aquilo, porque mesmo no judaísmo formativo não era obrigatório. Então por que você está querendo obrigar a minha comunidade? Tem vários detalhes a pensar. Primeiro porque o sábado
sábado, nos dias de Davi, não tinha essa conotação, né, como vai ter depois. E é claro, aqui ele tá, até que ele não conectou tanto Davi à questão do sábado, mas principalmente ao ritual sacerdotal. Tá? E aqui no final ele coloca uma frase que é importante, que ajuda a entender muito isso aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Isso aqui é uma questão histórica. Mas quando o sábado foi estabelecido, professor? Tem duas formas, né? A histórica, que aí vai entender o quê? O povo vai para a Babilônia. Lá na Babilônia, então, o feriado na Babilônia era o sábado. Assim como no Império Romano, o feriado é no domingo. Ok? Porque a deusa principal da Babilônia tem a ver com a lua, então era no sábado. E a divindade principal de Roma tem a ver com o sol, era no domingo. É isso aí. Então, como a divindade, o feriado lá na Babilônia era no sábado, os judeus vão para a Babilônia escravos. O único dia que eles têm de liberdade é o feriado, que é o sábado. Então, o que os judeus faziam no sábado, lá na Babilônia? Aí, no sábado, eles guardavam suas tradições, suas leis, seus ritos, aquilo que eles vão chamar de santificar o sábado. Vocês trabalhavam a semana inteira e no sábado eles praticavam a sua cultura, santificavam o sábado, para não se misturarem e não perderem aquilo que eles são. Foi a forma que eles encontraram de manter a sua estrutura, sua cultura e voltar para sua terra depois. Tá? Então você vai ter isso dali. Então ali você tem a instituição histórica aí do sábado. Isso aí você encontra, tem um autor chamado Mário Liverani, ele vai explicar muito bem isso, você encontra nos livros dele, você acha online para baixar, tá? Livros de teologia, o próprio Hildo Bongas, que eu falei aí numa outra aula, também vai ter a explicação assim, vocês vão conseguir achar bem. Essa é uma explicação mais histórica e tal, né? Na explicação bíblica, aí já mistura, porque depende dos textos que você vai pegar. Os textos sacerdotais é de quando o povo volta do exílio. Quando o povo volta do exílio, o sábado é instituído como se fosse uma coisa sagrada. Até o próprio Deus guarda o sábado. Entendeu? Então, como se fosse uma coisa sagrada. Então, até o próprio Deus é, entre aspas, né, servo do sábado ali dentro da tradição. O sábado, então, ele tinha a ver com o quê? Em Deuteronômio, tem mais uma passagem, Deuteronômio 5, o sábado é ligado ao dia de descanso dos escravos. É 4 ou 5, tá? É ligado ao dia de descanso dos escravos. Então, ali tem uma instituição bíblica do sábado vinculando aos escravos, que era comum à instituição da Babilônia. Tá? Fora aquelas instituições sacerdotais que vinculam o sábado a uma coisa sagrada para obrigar o povo a cumprir. Tá? Então você tem essas duas. Quando Jesus está se referindo, eu penso que ele está se referindo a essa instituição vinculada ao Deuteronômio, vinculada à tradição, que entendia que o sábado foi feito para o homem, no sentido de dar a ele um dia de descanso. Tá? E não o homem por causa do sábado, que aí é onde a tradição religiosa, por causa do povo no exílio, vai impor a obrigatoriedade do sábado para que o judeu que estava na Babilônia, escravo no sábado, não fosse passear na Babilônia, se misturar na cultura da Babilônia e perder a sua cultura. Então ele poderia viver na Babilônia, mas todo sábado ele tinha que praticar. E quando eles voltam do exílio, ele impõe então esse sábado para todo mundo como uma obrigatoriedade. Tá? E é muito forte no retorno do exílio. Antes do exílio até tinha a cultura do sábado, mas não era imposta com tanta força. No retorno é que se torna lei, e aí vai ter toda a tradição judaica focada na guarda do sábado. Então, quando ele vai falar o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele faz uma relativização gigantesca da lei. E claro, é isso aqui, então você pode, por indução, aplicar toda a lei. A ideia de que a lei foi feita por causa do homem, não o homem por causa da lei. E essa é uma reflexão lógica, clara. Tá? Não precisa nem de prova factual, ela é lógica. Só existe lei por causa do homem. Né? Só existe guarda do sábado por causa do homem. Isso é lógico. E não o contrário, o homem está aqui para servir o sábado, o homem foi feito para servir a lei, como se a lei e o sábado fossem instituições anteriores ao próprio homem. Não. Tá? Então é um argumento lógico. De sorte que o filho do homem, olha lá, e agora ele vai para um outro argumento, que é um argumento essencial, né? Que aí que antecede a própria lógica, é senhor até do sábado. E aí o filho do homem, ele remonta aqui a tradição de Daniel, como aquele que viria de Ezequiel também, Daniel também, mas principalmente Daniel, aquele que viria nas nuvens para salvar o povo, né, que viria como um servo de Deus para enfrentar os inimigos. Então ele então, entre aspas, aí o Marcos já vê Jesus como esse filho do homem que é senhor do sábado e tem autoridade para dizer o que pode e o que não pode fazer no sábado. E com isso, qual que é o principal objetivo? É fazer essa separação.
Então, independente da doutrina e de como você vai compreender o sábado, o objetivo da narrativa é mostrar que você tem um povo aqui numa prática e um povo aqui em outra prática. Um aqui na prática de não ter o sábado como Senhor e um na prática de ter o sábado como Senhor. O daqui está brigando com o daqui. Então, o objetivo da narrativa é mostrar que é uma narrativa dissidente, de transformação. Mostrar que as pessoas não precisam seguir o sábado como é colocado aqui, mas podem seguir o sábado de acordo com essa proposta do evangelho dissidente de Jesus. Um sábado que foi feito por causa do homem, um sábado onde o Filho do Homem é o Senhor, entendeu? É uma nova configuração e mais um confronto dentro da cultura judaica aí apresentando pelo evangelho. Legal? Então isso aí, professor, e como a gente aplica isso? Isso aí é fantástico, né? Aplicar isso aqui é muito bom. É quando você olha e pensa como as pessoas hoje ligam a lei às relações. A ideia é que o papel da lei é justamente dar suporte para as relações e não o contrário, as relações serem subjugadas à lei. Toda a lei pode e precisa e pode ser adaptada de acordo com a necessidade, a época, a estrutura e o contexto. Tá? Isso daí é normal. As leis, a história das leis demonstra que elas todas evoluem de acordo com as necessidades e mudanças na sociedade. Então, a mesma coisa. Quando os homens criam uma lei para falar da sua relação com o outro em relação a Deus, essa própria lei, quando ela perde o sentido de auxiliar o homem na relação com Deus e ela mesma se torna Deus, então ela precisa ser confrontada. Você percebe a narrativa? Quando ele fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado, aí existe uma oposição semântica. A oposição semântica é que é como se o sábado fosse um Senhor. O Filho do Homem é Senhor, e quem é o sábado? O sábado, então, aparece como um personagem, como um Senhor, mas ele vai mostrar que não. Até do sábado o Filho do Homem é o Senhor. Então, o sábado, ele é quase um Deus, quase uma entidade. Então, aquele negócio, existe um livro chamado Símbolo e Simulacro, que dá para entender bem isso. O objetivo do sábado era ser um símbolo. O símbolo, ele aponta para algo maior de si mesmo. Então, no sábado era o dia que a gente lembrava de Deus, olhava para Deus. É o dia que nós nos relacionamos com Deus. Então, ele é um símbolo de Deus. Aí tá certo. Quando o sábado se torna um simulacro, quando a pessoa no sábado, ao invés de se relacionar com Deus, ela se relaciona com o sábado. Então, por que eu tenho que fazer culto? Porque é sábado. Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque é sábado. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é sábado. Então já não é mais Deus, entendeu? Aí ele deixou de ser um símbolo de algo maior e passou a assumir o lugar de algo maior. Aí ele se tornou um simulacro, se tornou idolatria, se tornou uma entidade sentando no lugar de Deus. Percebe? Então quando você vai olhar esse texto, a ideia de símbolo e simulacro é ótima. O que parece é que naquela comunidade o sábado ganhou tal importância e tal relevância que era talvez mais relevante que o próprio Deus. Então ele está mostrando, poxa, cara, olha aqui, ó, o próprio Filho de Deus está dizendo que não é e vocês estão implicando com ele. Né? Então veja como o sábado se tornou para vocês. Então a ideia é romper e mostrar então que precisavam de uma nova leitura do sábado. Significa que está errado o sábado é parar de cumprir o sábado? Não. Não tem nada a ver. Pode guardar o sábado, não tem problema. O problema da narrativa é o quê? É usar o sábado como um senhor e instrumento de dominação do outro. Legal? Então, aquilo que eu falei, o mais importante da narrativa não é o sábado. O sábado é o bode expiatório onde está acontecendo um conflito de poder entre dois grupos diferentes. Ok? Então, o que é o mais importante da narrativa aqui? É justamente entender a possibilidade de que haja um novo grupo não preso àquela tradição. Não dizer que a tradição é certa ou que a tradição é errada. Mas também não pode-se dizer que tal tradição é obrigatória. Então era esse questionamento. Como eles eram, voltando, como eles eram um judaísmo ainda, eles estavam dentro da comunidade judaica, era deles exigido a prática mais judaica. Mas eles também eram uma comunidade dissidente, se separando e mostrando que tinha uma visão diferente. E justamente por essa divisão diferente é que surgem essas narrativas questionando aquele paradigma anterior e mostrando um paradigma novo. Com um novo sábado em que Jesus é Senhor dele, com um novo sábado que está a serviço do homem e não o homem a serviço dele. Mas não necessariamente a eliminação de sábado para dizer que um é melhor do que o outro, senão nós colocamos o cristianismo aí na mesma posição que ele está criticando.
Beleza, gente? Fico por aqui, vejo vocês na próxima aula. E tem mais, eu falei para vocês, né? O caldo vai engrossando, né? O que vai ter aqui, ó? Vamos lá. Capítulo 3, ó. De novo entrou Jesus na sinagoga e viu um homem lá, e ele vai continuar criticando, ele vai continuar na disputa, né? Ele vai continuar na disputa com a sinagoga, com os fariseus, ainda vai mais um tempo com isso, e é ótimo, assim, são leituras que dão uma aberta, dão uma abrida na mente da gente, e ajuda a gente a perceber o que é o evangelho como mensagem dissidente, a importância disso para hoje e como conectar isso com a nossa vida. Ficamos por aqui, te encontro na próxima aula. Até mais.